Olá, gente, tudo bem? Ah, Estamos aqui na nossa segunda aula dessa, desse conteúdo, né, sobre ética. Vamos falar sobre alguns conceitos gerais dessa corrente muito importante da filosofia moral ou ética, né, como queiram, que é a ética do dever, a ética deontológica, né? A gente já deixa claro aqui, né, e quando se usa essa palavra muito estranha, né, deontológica, né, deontologia, está se falando de dever, né, de uma teoria em que as ações devem ser conduzidas por aquilo que deve ser, né, por aquilo que deve ser feito, né. Essa ética do dever, né, essa ética deontológica, ela foi criada por Immanuel Kant, não é? Que é um grande filósofo do período moderno e um dos grandes representantes do iluminismo, não é? A sua grande obra é a Crítica da Razão Pura, né, que fala sobre a faculdade do entendimento humano, né, uma grande teoria sobre os limites do conhecimento humano. Seus interesses filosóficos, né, bom, a teoria do conhecimento, né, como expressa na Crítica da Razão Pura, a metafísica, né, tem um interesse sobre como a realidade se constitui, né, e como também interagimos, digamos assim, com essa realidade externa, né, e a lógica e também, né, um dos seus interesses importantes, né, e do qual vamos tratar hoje, é a ética, né, a filosofia moral. A ética kantiana pode ser caracterizada, né, de duas maneiras muito importantes, né. Ela é uma ética normativa, ela fala de normas, ela nos diz o que devemos ou não fazer de acordo com o que se considera certo ou errado moralmente, né, do que se coloca, do que se institui como certo ou errado. É uma doutrina, uma teoria moral que orienta nossas escolhas sobre o que deve ser feito, né. Ela é o oposto de uma ética relativista, né. A ética relativista ela vai dizer que cada caso é um caso. A ética normativa não. A ética normativa ela tem uma pretensão de universalidade, né? Aquilo é certo ou errado e em todo caso, né? E também ela pode ser caracterizada como uma ética deontológica, né? Como a gente colocou no nosso título, uma ética do dever. Ela afirma que temos que realizar ações levando em consideração apenas o nosso próprio dever de realizá-las. Nenhuma ação realizada por algum interesse alheio ao que deve ser feito, né, pode ser considerada moral. Assim, somente as ações realizadas puramente por dever, né, e não por interesses, são passíveis de valoração moral. É, e a grande expressão, digamos assim, da filosofia moral kantiana, né, se encontra nessa obra publicada em 1785, chamada Fundamentação da Metafísica dos Costumes, na qual Kant cunha, né, esse termo muito importante, que é o imperativo categórico, que é o conceito-chave, o conceito central da ética kantiana. O imperativo categórico é um princípio fundamental, é o princípio fundamental de toda a moralidade. Todas as outras regras, preceitos e normas morais podem ou devem ser deduzidas a partir desse imperativo, né? E antes de falar mais, né, sobre o imperativo categórico, né, eu gostaria de espelhá-lo, né, contra, digamos assim, outro tipo de imperativo, né? Gostaria de fazer essa contraposição que é interessante para ilustrar bem, né, a diferença desse imperativo. Vale lembrar que o imperativo, aqui vamos falar que o imperativo é uma frase, acho que é bem legal, um juízo sobre algo, né? E existem dois tipos de imperativos importantes que governam nossas ações, né? Eles devem comandar ações com a intenção de obter algum propósito ou fim, né? Toda ação, né, humana, ela tem um propósito ou finalidade, né? Consciente ou não, né? Kant está falando aqui de algo consciente, claro, né?
Imperativo, então, o primeiro tipo de imperativo aqui que a gente coloca é imperativo hipotético, né? No qual a ação é realizada como um meio para alcançar um outro fim, uma outra coisa que se queira, como agir tendo em vista benefícios, atingir a felicidade, buscar o prazer, dinheiro, prestígio, etc. Um exemplo que eu dou aqui, né? Ajudar alguém apenas com a finalidade de ganhar uma recompensa como dinheiro. Um outro exemplo que eu gosto muito, que é muito claro, né? Sobre esse imperativo hipotético, o exemplo do político. Vamos pensar no seguinte caso: um político, ele ocupa um cargo, né, como prefeito, por exemplo, de uma cidade. Ele é prefeito de uma cidade e está chegando a época de eleição. Ele pretende se reeleger. O que ele começa a fazer? Ele começa a fazer uma obra aqui, uma outra obra ali. Ele começa a visitar a periferia da sua cidade. Ele começa ele vai lá naquele bairro, né, onde falta saneamento básico, onde falta pavimentação, né, onde as pessoas são pobres, humildes, né, e ele começa a agir ali. Ele começa a, de alguma maneira, tentar beneficiar aquelas pessoas, né? Ele vai começar a fazer obras, vai começar a pavimentar ruas, vai começar a, a fazer melhorias de saneamento básico, né? Melhorar o transporte público, mas tudo isso na época de eleição. Digamos assim, ele está fazendo o que deve ser feito, mas não com a intenção apenas de fazer o que deve ser feito. Ele está pensando com interesses próprios. Não é? Esse tipo de ação, o que é o interesse próprio dele? Né? É ser eleito na próxima eleição. Esse tipo de ação não é uma ação moralmente conduzida. Não é? E ela é conduzida por esse imperativo hipotético, que não é o nosso imperativo aqui moral. Né? Kant vai colocar que para agirmos moralmente devemos agir apenas pelo nosso dever de realizar uma determinada ação. E aí que entra o imperativo categórico. Os indivíduos, né, que assumem esse imperativo categórico devem agir em conformidade com aquilo que gostariam de ver como lei universal. É o dever de toda pessoa agir conforme princípios que considera que seriam benéficos caso fossem seguidos por todos os seres humanos. Isso vai ficar claro no próximo slide, tá? Segundo Kant, a vontade humana só vai ser moral quando regida por imperativos categóricos, pois este torna padrão comportamento que seria aprovado como correto em qualquer caso e por qualquer pessoa. Ele é a base de toda a moralidade. Então, o imperativo categórico, ele deve valer para todos os casos e para todas as pessoas. Entende? Ele tem essa pretensão de universalidade. Pense, por exemplo, num mandamento, né, da Bíblia. Não matarás. Né? Você age de tal maneira de que não vai matar ninguém, não é? Porque isso é o que você tem como correto, não é? E você pensa que isso deve ser aplicado para todos, né? Todos devem agir de tal maneira a não matar uma outra pessoa, né? E então há uma pretensão de universalidade nessa máxima, entende? Então, isso ilustra muito bem que o imperativo categórico ele tem essa pretensão, né, de ser aplicado para todos e para todo caso, né? E dessa maneira trazer benefícios para todos, né, em todos os casos. A fórmula da lei universal, então, age como a máxima de atuação, né, essa frase que governa a atuação, vamos dizer assim, pudesse tornar-se uma lei universal. Ou, né, formulado de outra maneira, eu nunca devo agir de outra forma, senão de tal modo que eu também possa querer que minha máxima deva tornar-se uma lei universal. Um outro exemplo que eu trago assim do nosso contexto sobre ações conduzidas por imperativos categóricos. Vamos pensar sobre usar a máscara ao sair na rua. O errado, o imoral, né, no sentido kantiano disso,
usar a máscara apenas porque assim tu não serás multado, ou assim ou, ahn, ou em não usando a máscara você não vai poder entrar numa loja ou no mercado, ou porque assim tu não será, ou porque usando máscara você não será julgado por outras pessoas, e se não usar, será. Né? Você está agindo de uma maneira assim que você não está pensando no dever de usar a máscara, mas está usando a máscara apenas para não ah, ser prejudicado, vamos dizer assim. Né? Você está usando a máscara para atingir um certo benefício, como não ser multado, né? Porque no fundo você não perder o dinheiro é um benefício para ti, né? Etc. Mas você não está pensando no dever, né? No porquê eu devo usar a máscara. Então pense de acordo com o imperativo categórico. Pense assim, coloque uma frase assim que conduza as tuas ações. Eu devo usar a máscara. Por que eu devo usar a máscara? Porque em usando a máscara há um possível controle da pandemia, né? E se todos usarem a máscara corretamente, né, aí que vem a pretensão de universalidade do imperativo categórico, né, se todos usarem a máscara corretamente, então todos são beneficiados. Logo, devo usar a máscara. Se todos pensarem assim, né, dessa forma, pensando no dever, no porquê se deve fazer tal ação, todos serão beneficiados, né? E todos, por exemplo, aqui nesse contexto, né, de pandemia, poderão, dentro de pouco tempo, voltar às suas atividades normais de vida, né, e se livrar de um mal que pode tirar a vida de pessoas, né? Então, seria isso. Então, muito obrigado, né? É isso, são algumas poucas contribuições que eu trago aqui, né, para fazer um retrato bem breve da filosofia moral kantiana, da ética do dever. Muito obrigado.